Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao quarto módulo do Código de Ética e Conduta da Gensol e GP Distribuidora. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos e deveres dos colaboradores. Para iniciar esse tema, a gente vai falar sobre pagamento de salário e adiantamento salarial. No que se refere ao salário, ele é creditado na conta corrente ou poupança informada no momento da admissão até o quinto dia útil do mês. Os olerites estarão disponíveis para assinatura e retirada a partir desta data de pagamento e devem ser assinados na administração de pessoal. Quanto ao adiantamento salarial, a empresa disponibiliza o adiantamento e o pagamento é feito no dia 20 de cada mês, mediante solicitação dos colaboradores à administração de pessoal. E o depósito é feito na mesma conta que é utilizada para o pagamento de salário, lembrando que qualquer colaborador tem direito ao adiantamento salarial, basta fazer a solicitação. No que se difere às férias, ela é adquirida após um período de 12 meses de trabalho, com duração de até 30 dias, podendo ser dividido conforme a política de férias da empresa. Aqui a gente tem a divisão de férias para gestores e de férias para a equipe de comercial, logística e administrativo. Para gestores, funcionam em até três modelos, sendo 20 dias de férias e 10 dias de abono, 14 dias de férias, 6 dias de abono, 7 dias de férias e 3 dias de abono, ou a divisão dos 30 dias em dois períodos de 15. Férias para o comercial, logística e administrativo, nós temos dois modelos, sendo a divisão dos 30 dias em dois períodos de 15 ou os 30 dias consecutivos. Pode haver a venda do abono pecuniário de um terço de um dos períodos, desde que o gestor aprove com a diretoria 30 dias antes. E a concessão de férias segue programação elaborada pela liderança de cada departamento, feita todo mês de novembro de cada ano para o próximo ano. O pagamento sempre é feito 2 dias antes do início das férias, conforme prevê a CLT e convenção coletiva. 13º salário. A empresa realiza o pagamento em até duas parcelas, sendo a primeira até dia 30 de novembro e a segunda até dia 20 de dezembro, com desconto de INSS e imposto de renda se aplicável. E agora a gente vai falar de um ponto muito importante que são as ausências justificadas. Que ausências são essas? São as ausências que a empresa aceita a partir da apresentação de documentos para a administração de pessoal. A primeira, a gente tem a licença de gala, que é a licença casamento, que dá direito a 5 dias úteis de licença durante a primeira semana após o casamento. É obrigatória a comunicação prévia à liderança e o envio da cópia de certidão de casamento à administração de pessoal. Licença nojo, que é a licença por falecimento, dá direito a 2 dias consecutivos de licença após o falecimento do cônjuge, pais, filhos ou irmãos, sendo necessária a comunicação ao gestor e a apresentação da certidão de óbito. Licença paternidade dá direito a 5 dias consecutivos de licença a partir do nascimento do filho ou filha, e é necessário apresentar a certidão de nascimento à administração de pessoal. Licença maternidade dá direito a 120 dias consecutivos de licença a partir do oitavo mês de gestação, mediante a apresentação de atestado médico. Após o nascimento do filho, é necessário apresentar a certidão da criança em até 5 dias úteis para o departamento pessoal, para fazer o processo de inclusão de dependente e em benefícios caso o colaborador deseje. Direito à amamentação. Até 6 meses de vida da criança, o colaborador tem direito a 1 hora diária para a amamentação, que pode ser dividida em dois períodos de 30 minutos, ou a utilização para entrar 1 hora mais cedo ou 1 hora mais tarde. A escolha deve ser formalizada junto à administração de pessoal. E aqui, pessoal, a gente tem a ausência justificada mais conhecida, que é o atestado médico. Ele deve ser entregue e apresentado em até 72 horas úteis após a emissão, sendo inicialmente enviado pelo WhatsApp ao gestor e à administração de pessoal. E como ponto de atenção, ao entregar o atestado, não serão aceitos atestados com rasuras ou cópias, ou atestados assinados por profissionais que não sejam médicos e dentistas. Além disso, o atestado deve conter nome completo do colaborador, data de emissão, período de afastamento, código do CID, se autorizado, e carimbo e assinatura do profissional.
E aqui, pessoal, é um ponto muito importante que atestados de 5 dias ou mais devem ser homologados na clínica de saúde ocupacional antes do retorno, depois entregues ao gestor imediatamente conforme prazo acima. Para atestados de 15 dias ou mais, eles devem ser encaminhados ao INSS pelo aplicativo Meu INSS com retorno autorizado apenas mediante liberação médica e exame de retorno ao trabalho pela Clínica de Medicina do Trabalho. E atenção, a apresentação de atestados fraudulentos ou falsificados resultará em demissão por justa causa e a empresa deve registrar boletim de ocorrência. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre as faltas justificadas, vamos falar sobre as faltas injustificadas. Ausências sem comprovação são consideradas faltas injustificadas, gerando desconto do dia e do descanso semanal remunerado. Banco de horas não se aplica para faltas injustificadas, será lançada falta e descontada em folha de pagamento. Vale ressaltar novamente aqui que falta não pode ser lançada no banco de horas. Sobre registro de ponto, a frequência é controlada por registro eletrônico ou manual. É dever do colaborador registrar a entrada e saída do trabalho, registrar a saída e o retorno dos intervalos, justificar ausências ou inconsistências via aplicativo de ponto do colaborador e gestor e assinar o espelho de desconto disponível no gestão de pessoas. Continuando, a gente vai falar um pouco agora sobre banco de horas. Horas extras ou negativas serão administradas conforme acordo de banco de horas, seguindo convenção coletiva e a CLT. O uso de banco de horas deve ser negociado antecipadamente com o gestor direto do colaborador para planejar a saída e não ter impacto nas atividades. A gestão deve informar a gestão de pessoas antecipadamente. Falta ou ausências sem o devido planejamento são consideradas faltas injustificadas, portanto, não entram em banco de horas e serão descontadas na folha de pagamento. Vale ressaltar que qualquer saída que você precise, qualquer coisa que seja alinhada com o seu gestor e ele opte por colocar em banco de horas, caso você tenha saldo positivo, será considerado. Caso você esteja em saldo negativo, essa troca não poderá ser feita. E agora, passando para o próximo tema, a gente vai falar sobre exames médicos ocupacionais. Realização obrigatória nas seguintes situações: exame admissional, antes do início das atividades na admissão do colaborador, exame periódico, conforme PCMSO e PGR, a depender do prazo de cada cargo ou função. De retorno ao trabalho após afastamento médico a partir de 5 dias. Caso ocorra mudança de função, também é necessário fazer um novo exame médico e o exame demissional quando encerra o contrato de trabalho. A administração de pessoal informará as datas e acompanhará o processo de cada etapa. E como nosso último tema, a gente vai falar sobre comunicação interna. A comunicação interna oficial da Gensol e da GP é realizada por e-mail corporativo, murais informativos com avisos de aniversariantes, campanhas e outras atualizações necessárias do interesse coletivo e grupos de WhatsApp corporativo. Vale ressaltar para todos terem muito cuidado e atenção sobre o uso de e-mail corporativo e rede da empresa. E vale ressaltar, pessoal, o nosso canal de ouvidoria, um canal totalmente seguro para a comunicação de condutas inadequadas, dúvidas, denúncias ou violações desse código. Todas as manifestações serão tratadas com sigilo, responsabilidade e sem retaliações. Os canais são rh@gpdistribuidora.com.br ou rh@gensol.com.br. E por aqui a gente finaliza mais um módulo do Código de Ética e Conduta. Te aguardamos no próximo.